Hoje a gente vai falar do poder da ambiência. Poder do ambiente. Vira e mexe a gente conversa sobre esse tema em si e fala uns com os outros, mas nunca se aprofunda. E hoje eu quero provocar a consciência de vocês o quanto o ambiente, os relacionamentos em si, eles realmente têm um grande impacto, uma grande influência nas nossas vidas, beleza? Tudo que a gente é hoje, a forma como a gente pensa, age e até reage é influenciada pelo ambiente, pelas pessoas que escolhemos estar perto. Então, assim, tudo que a gente, de uma certa forma, a maneira com que a gente reage, pensa, se porta em si, ele é extremamente influenciado. Pense que todo ser humano, como um todo, ele é um HD em branco. E ele foi programado desde a sua infância, pelo ambiente que ele foi criado, pela influência das pessoas, dos pais. Então hoje, quando a gente olha na vida das pessoas, a gente vê muitos filhos se portando e se comportando como os pais ou como o ambiente, na grande maioria que ele está inserido. Tem uma teoria que diz que a gente é influenciado pelos P's da nossa vida, né? Que são pais, padrastos, professores, padres, pastores, são pessoas de extrema influência na nossa vida a todo momento, desde a nossa criação em si até a nossa adolescência. E aí quando você começa a ter ciência, você já está tomando ações e reagindo conforme todo o impacto mediante a relacionamentos da sua infância e da sua adolescência. O ambiente pode ser uma ponte ou uma âncora. Ele pode nos impulsionar ou nos limitar sem que a gente perceba. Vocês já viajaram para lugares ou começaram a se relacionar com pessoas que têm um sotaque muito diferente, reagem de uma forma muito diferente e você começa a espelhar de forma inconsciente? Você começa a falar puxado, você começa a falar a gíria da pessoa. Por quê? Porque para a questão de sobrevivência, a gente precisa se relacionar às vezes com o ambiente que a gente está inserido. E aí você começa a ser influenciado de uma maneira inconsciente mesmo. Você está ali, a pessoa, você quer fazer parte, você quer pertencer, então você começa a concordar, você começa a agir, você começa a espelhar a pessoa, você começa ou você vê hoje, um exemplo, você consome muito conteúdo, às vezes de uma certa pessoa na rede social, uma palavra ou outra do jeito que ela fala, você acaba fazendo, um trijeito dela se portar, reagir, gravar um vídeo, fazer alguma coisa, você acaba espelhando. Então, se a gente sempre está espelhando, se a gente sempre está copiando, se a gente sempre está sendo influenciado, a grande questão é a gente ter ciência disso. E a partir do momento que você tem ciência, você começa a fazer as suas escolhas. Então, o ambiente, os relacionamentos, eles podem ser uma ponte para te ligar de um caminho a outro, ou pode ser uma âncora que te afunda, dependendo da influência e da pessoa que está te influenciando ou do ambiente que está te influenciando. Então eu quero começar hoje com uma dinâmica bem rápida. Todo mundo tem papel e caneta na mão aí? Então anotem ali, pensem por 20 segundos ali uma pessoa que te inspira, que traz inspiração para você. Pense ali, pode ser profissional, pode ser pessoal, uma pessoa que te traz algo positivo que te joga pra cima. Conseguiram pensar em alguém? Não? Não conseguiram pensar? Não, né? É importante a gente sempre ter. Por mais que talvez a pessoa que você vai buscar por inspiração, talvez você esteja idealizando alguém perfeito. E daí eu sinto muito em informar, não vai ter ninguém perfeito. Mas uma pessoa às vezes que te acolhe, que te inspira, que você pode ver que está sempre feliz, ou algo nesse sentido ali, que sempre traz uma palavra positiva, que nunca te joga para baixo. O meu exemplo pessoal em si é o meu próprio pai, que independente se ele acreditava ou não nas minhas loucuras, em si ele apostava e validava. Não era aquela pessoa que azedava o meu sonho, mesmo que eu estivesse viajando, chegava ali e podava. Então, eu tinha consciência disso na época? Não, eu simplesmente era influenciado. Mas, depois de um tempo, quando eu comecei a rever o ambiente que eu vivia e ver o quanto ele me apoiava, independente se realmente acreditava ou não, eu entendi o porquê que algumas coisas foram acontecendo ao longo da vida, porque você tinha um pilar ali que estava te influenciando, mesmo você não tendo consciência. Para mim, esse é o exemplo. E a gente sempre tem pessoas nos impulsionando e pessoas, muitas vezes, nos travando. E uma pessoa que o desanima. Aquela pessoa que, se você chegar perto, vai te puxar para baixo, vai te influenciar de uma maneira negativa. Você consegue pensar em alguém? Então anote aí. É importante vocês anotarem. É para vocês, não vão precisar apresentar para ninguém, tá? Fiquem tranquilos. Todos anotaram os dois exemplos aí? Léo, estamos falando sobre ambiência, né? Sobre o poder do ambiente, e nesse momento, na dinâmica anote uma pessoa, coloque no papel ali, uma pessoa que te traz inspiração e uma pessoa que te desanima.
Coloca o nome dessa pessoa ali. Se você estiver perto, então coloca ali. Positivo ou negativo? Fala positivo. Colocaram? Às vezes tiver uma lista aí, coloca aí. Traz a ciência. E aí, como você se sente quando tá perto de cada um delas? Cada uma dessas pessoas. Tenta relembrar esse sentimento. Como que você se sente perto da pessoa que te puxa pra frente e como você se sente da pessoa que te puxa pra baixo. Vai lá no íntimo do coração assim e tenta buscar esse sentimento em si. Anotando, é isso aí. Fechou? Ó, ambiente é mais forte que a vontade. Mesmo os melhores profissionais caem de desempenho se o ambiente for tóxico ou desmotivador. Exemplo. Corretor que começa empolgado, mas o grupo só fala de crise, desânimo, mercado parado, vai fazer o que com esse corretor? Vai minar toda a empolgação dele, toda a energia positiva dele. Vocês já chegaram perto de pessoas assim que só vê desgraça, só pensa em desgraça, só fala abobrinha? É simplesmente o algoritmo que ela está vivendo, é a frequência que ela está vivendo. Cara, cada um é responsável por escolher o que consome, o que pensa, o que sente, o que vive. O grande problema em si é que a gente influencia ou é influenciado. Então, quando você já sabe que você vai chegar perto de uma pessoa ou outra um pouco mais tóxica em si, você já cria uma expectativa de, poxa, isso já vai me jogar para baixo. Ou você deixa até de contar uma coisa ou outra, por quê? Porque você sabe que, a doença dela dói mais, o problema dela é mais dolorido, ela é mais sofrida, não dá nem para desabafar. Então a gente tem que trazer ciência em relação a isso daí e saber essas pessoas que nos jogam para frente ou nos jogam para baixo. As pessoas ao nosso redor moldam o nosso padrão mental. Simples assim. 95% das nossas ações são de forma inconsciente, então são programações mentais. Se ela é uma programação mental em si, se faz com que você reaja de maneira inconsciente, toda vez que você se alimentar de algumas coisas em si, vai jogando programações no teu inconsciente. E as suas reações, elas vão ser instintivas, né? Elas vão ser de acordo com essas reações. Então, por mais que assistir um conteúdo positivo, você não consiga lembrar de tudo aquilo diariamente, ele está semeando coisas no teu inconsciente que quando você for reagir de maneira instintiva, você vai buscar lá e vai reagir. Quantas pessoas vieram dirigindo aqui para imobiliária hoje? Vocês sabem quantas lombadas vocês passaram? Quantas vezes vocês trocaram de marcha ou pisaram no freio? São reações e são atitudes e situações que a gente toma de forma inconsciente, de maneira automática. Você aprendeu a dirigir, você não precisa ficar, senta, coloca o cinto, arruma o espelho, ajeita o banco, liga. A gente não precisa mais, porque isso já foi programado no nosso inconsciente. As programações no nosso inconsciente, elas servem pra gente economizar energia mesmo. Então é instintivo, você reage conforme o que está no teu inconsciente. Agora, trazendo ciência para isso, você pode começar a programar o teu inconsciente. Porque só 5% das ações vão ser racionais. Você vai parar, respirar e agir. O que você se alimenta, as crenças, o que foi programado na tua cabeça é de extrema importância para essas reações automáticas. E aí a gente já falou bastante, né? Há um tempo atrás, e vamos trazer à tona novamente, somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Comportamentos, crenças e até resultados. Se você só convive com pessoa que não tem resultado, com pessoa para baixo, com pessoa pessimista, é isso aí. Você vai se moldar e se adaptar. É instinto de sobrevivência. O ser humano em si, ele é programado de uma certa forma para viver em comunidade, para sobreviver. Então você vai se adequar e vai se conectar com um grupo. E a partir de como esse grupo de pessoas, esse ambiente age, você vai agir. A primeira influência nossa é dentro da nossa casa, irmão, parente, esse ambiente. Depois a gente vai para a escola, é a escola, é os amiguinhos da escola e tudo mais, e vai crescendo, daí começa a surgir outras influências e tal. Então, ao longo do tempo, a gente vai sendo influenciado. E aí, quem é pai, observe o ambiente que você está inserido no teu filho. São as influências que vão semear além de você, né? Assim como aconteceu com você. Então, faz todo sentido a gente tomar bastante cuidado. 5 pessoas que mais convivemos vão, de uma certa forma, indiretamente, né? Vai no teu inconsciente
programar os teus comportamentos, as tuas crenças e os teus resultados. Volto a falar, sempre lembrem da questão sotaque e lugares. Adequa. O ser humano em si é mais do que provado. Se você for para um outro país, sem saber a linguagem lá do país, não sei quanto tempo isso vai demorar. Pode ser que você se bata no começo, mas em algum momento você vai aprender aquela língua para você sobreviver. Porque é sobrevivência. Tá lá no teu inconsciente, você vai sobreviver. Ambientes positivos geram resultados positivos. A influência é silenciosa, mas ela é poderosa. A gente não observa, simplesmente vai acontecendo. Quando você muda o ambiente, muda o padrão de pensamento. Quando você muda o padrão de pensamento, muda o resultado. Simples. Você pode ver que a gente tem trabalhado nessa questão de ambiente, mudando layout, mudando lugar, entendeu? Mudando maneira de trabalho. A gente sempre tem que estar adequando. E eu comentei um negócio com a Flávia recentemente, eu falei bem assim, nunca vai estar 100% organizado, só que vai estar 100% em crescimento e desenvolvimento. Então você cresce, organiza, cresce, organiza, cresce, organiza. Se você esperar ter uma pessoa perfeita para se relacionar, provavelmente você não vai escolher ninguém para se relacionar. Se você esperar uma situação perfeita para começar algo ou para se desenvolver em algo, provavelmente você não vai começar. Porque a perfeição em si, ela não existe no nosso dia a dia. Mas a ação vai fazendo a gente melhorar 1% a cada dia. Então a gente se desenvolve todos os dias. Ah, minha agenda nunca vai estar 100% organizada, as tarefas diárias nunca vão estar 100% em dia. Mas conforme você vai executando e aprimorando, você vai melhorando e se desenvolvendo. E vai trazendo esse senso de realização. Se você não está crescendo, você está morrendo. Se você não está se desenvolvendo, você está morrendo. Então nunca pare de buscar novos conteúdos, nunca pare de... Quem gosta de estudar, eu tiro o chapéu ali para nossa querida Charlene ali, que ama isso. Eu acho que deve ter mais pessoas aqui que amam estudar também, se desenvolver. Falo por ela porque eu conheço isso, né? Mas assim, você fica com sede de novos conteúdos e novos conhecimentos. Uma vez que você para e não tem nada novo para pensar, aí você começa a regressão. Simples assim. Se você para, você volta. É como se o mundo tivesse em constante evolução. E aí você tem que acompanhar para você continuar sobrevivendo. E aí uma vez que você para, e o ambiente, se o ambiente parou, parou. Quem tem amigo de infância que não mudou nada desde os 10 anos de idade é a mesma pessoa? 10, 15, 20, tá no mesmo lugar, com a mesma pessoa, morando nas casas dos pais e isso e aquilo, não evoluiu nada. Ela simplesmente parou no tempo. Tem alguma coisa de errado com isso? Se for o padrão e o estilo de vida que você deseja para você, para as futuras gerações que vierem através de você, tá tudo certo. Não tem certo e errado, tem as nossas escolhas diárias. E a partir das nossas escolhas diárias, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu quero para minha vida? Eu quero me desenvolver, eu quero parar. Qual é o ambiente? Uma das coisas que acontecem muito e é muito padrão e a gente julga, depois a gente é julgado quando a gente muda. É assim, você começa a se desenvolver o perfil dentro do ambiente familiar ali, principalmente para parentes mais próximos ou um pouquinho mais distantes, ficou metido. Daí você começa a ganhar dinheiro, ficou rico, não anda mais com os pobres. Sempre papinho de senso comum aí, idiota, entendeu? Mas faz parte. Por quê? Porque é assim que funciona. As pessoas não querem ver você evoluindo. Uma vez que você evolui, você começa a incomodar. Aí automaticamente elas começam a minar o teu sonho e tentar te parar para consolar o insucesso delas. Simples assim. Então, essas pessoas que são âncoras na nossa vida, na verdade elas estão incomodadas e muitas vezes elas queriam estar se desenvolvendo e fazendo o que você está fazendo. Só que como é mais fácil criticar e tentar parar e podar, elas puxam você para trás. Esse é o grande problema. E aí tem uma autoanálise que é: será que a gente também está sendo essa pessoa na vida de alguém? Por isso que o cuidado em podar sonhos, eu já recebi vários feedbacks, tipo assim, nossa, você podou o sonho da pessoa. Porque a gente quer ser realista. Realista é uma desculpa para um pessimista. Não, mas vamos ser realistas. Cara, deixa o cara sonhar, deixa acontecer. Por que não? O que impede a pessoa de fazer? Só os bloqueios na mente dela. Então, não só analisar aquelas pessoas que estão sendo âncoras na nossa vida em si, mas também fazer essa autoanálise. Será que eu tô podando? Eu acho incrível, vou dar o exemplo aqui dos meus filhos. Já não foi sempre essa pessoa, hoje eu me policio em relação a isso daí. Tem o meu filho mais novo que ele fala assim, não, eu quero ser forte. E a Flávia falou pra ele que ele precisa comer ovo proteína antes de dormir. E ele começou agora a comer ovo. Todo dia antes de dormir ele fala pra fazer ovo, porque ele quer ser forte. E aí no outro dia ele acorda, olha como é que tá meu músculo. E não mudou nada quando a gente olha assim. Mas a gente fala, é isso aí, filho, tá ficando cada dia mais forte. Eu vou falar, não tem nada a ver. Deixa de ser besta, piá. Vai brincar. Para de pensar nisso. Eu falei, não, deixa. Vai lá jogar um futebol lá, vai fazer um negócio. Você viu? Vi, filho. Nossa, é isso aí, tá cada dia melhor. Às vezes o nosso senso de realidade faz com que a gente crie hábitos e
e comece a podar as pessoas ao nosso redor de acordo com a poda que aconteceu na nossa vida, porque a gente trouxe como um padrão. Então tudo aquilo que foi aplicado na nossa vida a gente replica. E aí quando você olha o comportamento humano em si, você fala bem assim, quando você traz a consciência, fala assim, o que aconteceu com essa pessoa que ela está agindo assim? Por que ela é tão pessimista? Deixa eu ajudar, deixa eu trazer consciência. Vamos ressignificar isso aí, para que ela aprenda a viver de uma maneira mais leve, para que ela selecione os ambientes com que ela vai estar, e a partir daí, para que ela semeie na vida das pessoas e ajude as pessoas a se desenvolverem e levarem uma vida mais leve, uma vida mais prazerosa e tirar o peso, porque a gente só replica padrões. E se o ambiente nos machucou, a probabilidade da gente machucar as pessoas é muito grande. Então, para que isso não aconteça, para que a gente pare de se ferir, a gente tem que mudar o ambiente, mudar as nossas crenças, ressignificar algumas coisas e começar a caminhar de uma maneira diferente. Outra dinâmica, vamos lá. 3 pessoas que você mais convive no trabalho e 3 pessoas que você mais convive fora do trabalho. Anotem. Aqui tem bastante gente, então 3 pessoas que você mais convive aqui e fora daqui. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo com esse desenvolvimento, falei assim, construam relacionamentos aqui dentro, mas construam relacionamentos fora daqui também. A vida não é só constituída das pessoas dentro do trabalho. A gente tem que ter relacionamentos fora também, amigos fora, pessoas fora. Olha, se não tem 3 pessoas fora do trabalho... Não, família, pode ser a família, é isso aí. Aí a meta tua vai ser bem assim, cara, construa relacionamentos fora do trabalho. Vamos colocar um objetivo já naquela planilha de objetivos lá, meta. Qual que é a meta? Além de financeira, fazer amizade com alguém diferente. E às vezes o isolamento em si é só autodefesa, inconsciente mesmo. É organização. Colocaram? Oi? Não, a minha lista do trabalho vai, tipo, várias, né? Por causa dos 2, 3 empregos, mas daí, tipo, quando eu fora do emprego é que... Não sobrou tempo, né? Então, ó, o objetivo, ganhar dinheiro pra ter tempo pra fazer amizade, ó. Vai construindo aí o storytelling aí. Não tenho tempo pra fazer amizade. Falei, gente, vamos tirar esse peso. Vamos construir tempo pra fazer amizade, então. E doido, né? Porque isso te remete a uma rotina, né? A gente só se insere numa bolha de maneira inconsciente. E às vezes você fala assim, ah, é só minha família. Eu falei, você precisa ter relacionamentos também fora da sua família. É importante. E aí se não é só trabalho, casa. E aí você entende que talvez isso é um padrão e vai levar a vida assim. Mas aí você precisa criar momentos de descompressão. Que aí são momentos onde você vai ter relacionamentos que vai tirar a pressão e vai fazer o teu dia ser mais leve. Notaram? Essas pessoas que estão dentro do trabalho ou fora do trabalho, elas te fazem pensar maior ou menor? Olhe pro nominho que vocês anotaram aí. Te fazem acreditar que você pode ou que não dá? É isso aí. Isso é trazer pra consciência na hora. Mas é uma autoanálise. Te empurro pra frente ou te empurro pra trás? E você sabe por que você consegue identificar? Porque ao longo da vida você foi identificando e foi podando. Porque ninguém aguenta por muito tempo ser podado por pessoas tóxicas. Você não, ou você vira uma e aí entende que aquilo é um padrão, ou você se desvincula e sai fora. Simples assim. Então quando você consegue identificar, cara, ninguém aguenta, é insuportável, quer dizer que você se desprendeu e conseguiu se desenvolver e evoluir. Ó, se queremos mudar o resultado, precisamos ajustar o ambiente e as influências. O primeiro passo, que é o passo que a gente está trazendo aqui para vocês, é a consciência. E aí trouxe a consciência. O segundo é a escolha. Então, se tem âncora aí na tua vida aí, ó, poda. Isso não é maldade com ninguém. Isso é um benefício próprio para sua vida. Falar não é libertador. Se afastar de algumas pessoas também é, e se aproximar de outras vai te ajudar muito a se desenvolver. Porque pode ser que você esteja se anulando por alguém que só te puxa para baixo e automaticamente você esteja acabando com o seu futuro e a sua vida e vai influenciar, sim, nas futuras gerações que vierem através de vocês. Tá ali, ó, a imagenzinha. O anjinho ou o capetinha? E olha como a analogia é incrível. O anjo te leva pro céu, pra cima. E o capetinha te leva... E aí, quem são os anjos? E não vamos falar assim, né? Pelo amor de Deus. É muito pesado, mas é real. É real. Ou te puxa pra cima ou te puxa pra baixo. Esteja consciente disso e vá se aproximando e se afastando das pessoas de forma intencional. Vai fazer toda a diferença para vocês se desenvolverem. Lembre-se, o ambiente não muda por acaso, ele muda quando alguém decide ser a mudança. Ambientes moldam mentalidades e mentalidades constroem destinos. Então, moldou o ambiente, vai mudar a tua mentalidade. Mudou a tua mentalidade, vai mudar o teu futuro em si. E aí eu quero trazer aqui como uma dica extra, escolha uma ação imediata para fortalecer o ambiente de equipe. Exemplo, elogiar mais, parar de reclamar, celebrar resultados do colega, organizar o ambiente, salão de vendas. Ações que a gente pode aplicar
para ontem. Eu lembrei quando eu comecei a escrever isso aqui, que há um tempo atrás a gente colocou uma frase que toda vez que alguém reclamava, a gente falava sem mimimi. E isso entrou de uma forma no inconsciente, assim que as pessoas pararam de reclamar. E adivinha o que aconteceu? A gente teve o nosso melhor ano em resultados. Então hoje eu quero propor aqui, a partir do momento que alguém aqui dentro chegar aqui e reclamar de algo, reclamar que um cliente deu problema ou isso, aquilo, que você, com muito amor, fale para ela, para de mim, vira essa chave, vamos jogar um ou outro para cima, porque vai acontecer de um dia ou outro a gente tá mais desanimado. Mas identificou, joga para cima, não entra junto não. A gente tá conseguindo construir cada dia mais um ambiente forte, de vendas, animado. Então vamos trabalhar de forma consciente isso e de forma intencional, ajudando uns aos outros, impulsionando uns aos outros, porque hoje você pode semear uma palavra positiva na vida do teu coleguinha e amanhã pode ser você que está recebendo essa semente. Então são dicas aí e ações que a gente pode, né, trabalhar no dia a dia. Levanta a cabeça e levanta a cabeça do coleguinha. Já viram as dicas de viagem lá, quando você vai viajar de avião? É assim, se acontecer qualquer coisa, ninguém quer que aconteça, né? Primeiro você coloca a máscara em você, depois você salva e coloca a máscara no outro. Ninguém consegue ajudar se estiver morrendo. Então a ideia é o quê? Se policie e aí policia o coleguinha. E assim a gente constrói um ambiente cada vez mais leve, mais saudável, mais interessante, porque a gente vai passar boa parte da nossa vida trabalhando neste ambiente aqui. Então, quanto melhor o ambiente a gente trabalhar, quanto melhor a gente construir este local de trabalho aqui, mais leve, mais saudável, mais animado, mais interessante vai ser. Show, gente? E com isso eu encerro hoje a nossa dinâmica, a nossa matinal. Gratidão a todos aí pela atenção. Fechou?